Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma meditação resposta a um dos pregadores, digamos assim, mais eminentes da atualidade, que ele tem como objetivo defender o Evangelho, né? Tem até ele participa, ou ele talvez seja um dos autores de meios eletrônicos chamado Defesa do Evangelho, é o pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior recentemente fez uma pregação sobre a perseguição à igreja, sobre o que está por trás de todas as coisas que têm acontecido no planeta, que vai descambar na perseguição da igreja. Mas é hora da gente responder a essas questões também, a essa síndrome de perseguição dos cristãos, que embora a igreja seja perseguida, o que a atual igreja pensa que seja perseguição, na verdade, é a própria manifestação do Espírito Anticristo fabricado pela própria igreja. Mas isso você vai entender daqui a pouquinho, na medida que a gente for meditando. Essa pregação dele original, vou deixar a descrição dela aí, para você acessá-la depois. Dura quase 1 hora, mas eu separei aí alguns minutinhos dela, onde ele traz as ideias principais do que ele pensa ser ódio a Deus, perseguição à igreja. E na medida que ele for falando, eu vou também trazendo uma réplica em relação àquilo que ele está falando, porque a gente precisa, de uma vez por todas, se livrar desses enganos que nos são inerentes. E nesse sentido, eu até fiz anotações, porque é uma pregação extensa, então eu tive que fazer as anotações. E ele começa, por exemplo, no Salmo 2, que é um salmo profético, que se cumpriu precisamente na pessoa de Jesus, e vai se cumprindo no sentido eterno do termo. Mas a gente precisa entender essa tensão entre o que é profético e que mesmo naquilo que é profético existe algum conteúdo que tem a ver com o profeta, com o momento em que aquilo foi dito, né? Por exemplo, quando Davi fala, que esse salmo, que tudo indica, é de Davi, né? É um estilo muito parecido, embora não se diga de quem é o salmo no título, mas o Salmo 2, ao que nos parece, é de Davi, e ele fala: por que se enfurece os gentios e os povos contra o Senhor e o seu ungido? E ali ele está falando um pouco do senso de perseguição que ele tinha, e aquilo vai refletir sobre o que aconteceria com o Messias, porque Davi certamente é um tipo de Cristo. O problema é o tipo de exagero que os pregadores da atualidade fazem com uma coisa que já se cumpriu e que vai se cumprir por meios que a gente nem sequer pensa, né? Então a gente precisa entender isso, que de um lado o Salmo 2 se refere aos reis, aos gentios e às nações que odiavam o rei Davi sem motivo e que iriam odiar Jesus sem motivo, né? Fique com isso que você vai entender por que eu estou enfatizando isso aqui. Agora, o que a gente precisa entender é que o próprio Jesus já nos deixou avisado que os grandes inimigos do Senhor, do seu Evangelho, iriam ser os próprios cristãos. Esse aqui é o espírito do anticristo por excelência. Os crentes é que costumam ser os seus próprios inimigos. São os crentes que costumam forjar e fabricar as perseguições pela falta de discernimento. Falta de discernimento em relação a quê? Em relação ao que eu vou te mostrar agora. Assista com carinho. Eu já imagino que esse vídeo não vai ser curto, porque falar da perseguição é fácil, mas explicar que essa perseguição ela tem sido fabricada pelos próprios cristãos é mais complicado, mas eu conto com a sua paciência e eu vou fazer isso até em respeito ao pastor Paulo Júnior, que é um homem temente a Deus, mas que tem uma visão, digamos assim, um tanto distorcida de Deus e do seu amor. Eu colocaria nesse pacote o pastor Paulo Júnior, aquele pastor Paul Washer, acho que é o Washer que pronuncia, tem acho que é J.C. Riley, A.W. Tozer, A.W. Pink, são homens que eles se especializaram em mostrar a ira de Deus, a fúria de Deus, que Deus estava muito irado e Jesus teve que entrar na frente para acalmar o coração daquele pai desembestado. E eles ficam mostrando essas coisas e eles acham que isso tudo tem de estar num tom profético, né? Ou seja, ser profeta é mostrar o quanto que Deus fica enfurecido com os nossos pecados, quando Deus que se fez homem em Jesus de Nazaré, você não vai ver Jesus de Nazaré furioso com a humanidade. Ele fica irritado e furioso com aquilo que à época era o seu povo, que no caso eram os judeus, né?
Até com seus discípulos ele perde a paciência. Ai meu Deus, até quando eu suportarei essa geração incrédula e perversa? Ele dizendo isso com os deles, indicando que eu e você, a gente precisa ter o tempo todo autocrítica. A autocrítica, o olhar para os nossos erros estratégicos é que nos livra de sermos espíritos do anticristo ambulantes. Você não vai ver Jesus irritado com grego, com romano, com prostituta, com os viados que tinham muitos na época dele. Você vai ver Jesus manifestando irritação com aqueles que diziam crer nele e com a religião à época, que seriam os evangélicos da época. Mas vejamos o que o pastor Paulo Júnior tem a dizer, para a gente ir analisando isso à luz da palavra de Deus. O ódio declarado das nações contra Deus e a representação física, visível dele na terra, a igreja. Então já começa assim de maneira chocante, né? Ele vai dizer que as nações odeiam Deus, que as nações não querem o governo divino. E é interessante porque essas coisas todas são reveladas nas Escrituras de maneira espiritual. Paulo até diz, ó, nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, temos que lutar contra os principados e potestades. Mas o Paulo Júnior e companhia, e muitos evangélicos hoje entendem que a nossa luta é espiritual, mas ela vai ter que se dar por meio da política, que a igreja tem que se apossar da política para consertar esse mundo, porque esse mundo não quer o governo de Cristo, e vai mostrando assim que Cristo vai se impor sobre a humanidade. E esse Cristo, embora talvez alguns apóstolos e profetas pensassem assim também dele, quando ele se revela de uma outra forma. Mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Continuemos. Se você notar, a crise começa com uma epidemia em uma cidade chinesa. De lá se espalha para a Europa e tem como o epicentro a Itália. Da Europa vai para os Estados Unidos e passa a ser lá. E depois o Brasil e todo mundo. E de um vírus, de uma epidemia, que tem um viés científico, passa a se transferir para uma crise política. Do problema político vai para um colapso financeiro, começamos a ouvir rumores de uma conspiração mundial, de um vírus criado, de nações se reunindo com algum propósito político, governamental, mundial. E o desfecho de tudo parece que converge naquela instituição de sempre, a igreja. No final, é uma luta contra os cristãos. Olha só, isso que ele está dizendo, os cristãos até gostam de ouvir, porque aqui para mim e para você é uma delícia se sentir perseguido, não é verdade? A gente tem aquela síndrome de, ai, nós somos perseguidos, tem gente que ficou rico no Brasil com essa história da igreja perseguida no Oriente Médio, porque pessoas de outras religiões perseguem cristãos, né? Mas a verdade, apesar de a gente gostar desse discurso, o que a gente vai vendo, e eu te convido a abrir a sua Bíblia em João no capítulo 15, é que a perseguição, na verdade, que acontece, não é do mundo contra a instituição cristã. Ele confunde igreja com instituição cristã. O que vai acontecer, João no capítulo 15, se você for olhar João capítulo 15, a partir do versículo 18, Jesus começa dizendo assim, ó, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus começa a desenhar qual é o mundo que o odeia. E eu te pergunto, qual é o mundo que odiou Jesus? Depois ele começa assim, ó. Quando ele fala aqui no versículo 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, como também odiado tanto a mim quanto a meu Pai. Que mundo é esse que odiou Jesus e o Pai dele e que viu os sinais que Jesus fez? Que mundo é esse? Aí ele continua. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei.
qual é o mundo que a época de Jesus tinha uma lei, que ele chamava de lei de Moisés? Aí você continua, por exemplo, no capítulo 16, ele fala assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Qual é o mundo que expulsou os apóstolos das sinagogas? Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Quem foi o mundo que matou Jesus e os apóstolos e achou que estava cultuando a Deus? Isto farão porque não conhece o Pai, nem a mim. E ele continua falando que eles vão ser expulsos da sinagoga, etc. Depois você leia aí João capítulo 15, versículo 18 até o 16, versículo 11, quando ele fala que o Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É verdade que o mundo, os seres humanos caídos, tem ódio de Deus, porque o ser humano queria ser Deus, isso é verdade. Mas da maneira que o Paulo Júnior e companhia mostram, é um engano terrível, porque o tempo todo esse mundo acerca do qual Jesus faz referência é o mundo daqueles que se julgam terem fé em Deus. É o mundo, na época de Jesus, o mundo dos judeus, a religião judaica, e da ressurreição de Jesus para cá, o mundo que mais persegue, que mais atenta contra o Espírito de Deus, é o mundo dos cristãos. Por isso que já nos apóstolos de Jesus começa-se todo um versículo bíblico, um conjunto de versículos bíblicos mostrando sobre o espírito do anticristo, sobre a grande meretriz. Não está falando mais daquela Babilônia do Antigo Testamento. Está se falando de como que os cristãos iriam se prostituir com os poderes constituídos e iriam perseguir muitos de Deus, entre eles, como os judeus, que eram conhecidos como o povo de Deus, historicamente falando, mataram Jesus. Aqui não tem antissemitismo nas minhas palavras, aqui só tem essa constatação de que quem matou Jesus foi o povo da fé. Como hoje quem persegue as pessoas que seguem verdadeiramente a Jesus é o povo da fé, são os cristãos. Não é esse mundo que ele coloca aí como China, o mundo que tramou, que criou um vírus. Eu nem vejo Deus estressado com essas coisas, porque Deus está de olho na perseguição que os crentes fazem uns em relação aos outros. Né? Tanto é que o primeiro sinal que a gente tem o Espírito Santo é que a gente deveria amar uns aos outros, mas o que a igreja instituída faz? Ela persegue outros que ela percebem que têm andado em comunhão com Jesus. Então, comece o primeiro engano aí, a discernir o primeiro engano. O mundo, na palavra e na mente de Jesus, era o mundo dos religiosos, que tinha ódio dele até hoje e continua tendo. De alguma maneira, tudo foi conduzido a tolir o direito da igreja, a calar e fechar, calar a voz e fechar a boca dos cristãos. No meio de uma pandemia, falando-se que a Bíblia é um livro que prega discurso de ódio. Mas o que tem a ver a pandemia com a Bíblia? Existem textos que devem ser reinterpretados, são textos preconceituosos. Vamos reinterpretar a Bíblia, ou vamos retirar alguns textos que falam de homossexualismo, de pedofilia, qualquer coisa que contraria os conceitos progressistas dessa gente. Percebeu aí onde que ele chegou? Ele faz várias confusões, eles e quase todos os cristãos que nós conhecemos. A primeira pergunta que ele lança, que eu vou fazer para você: a Bíblia é um livro que prega discurso de ódio? Ele está dizendo que algumas pessoas acusam a Bíblia de pregar o discurso de ódio. Não é isso que os progressistas que ele acusa estão dizendo. Na verdade, existem pessoas perversas entre progressistas, tanto quanto existem pessoas perversas entre cristãos. Muitos pregadores que vocês amam são figuras profundamente perversas, acerca das quais Jesus disse: vão chegar para mim naquele dia, eu vou mostrar multidões, congressos, curas, expulsão de demônios, eu vou falar, nunca te conheci, porque há seres humanos perversos entre os progressistas, que ele vai dar o sinônimo também de comunistas, esquerdistas, etc., e entre os próprios crentes, pastores, etc. Perversos há em todos os lugares. Agora, sejamos justos e verdadeiros, porque quando os progressistas falam que a Bíblia é um livro que prega discurso de ódio,
eles não estão se referindo à Bíblia, mas à forma como esses cristãos tipo Paulo Júnior fazem o evangelho chegar até eles. Por quê? Uma coisa a gente precisa admitir, o contexto em que a Bíblia foi escrito era um contexto misógino, por isso que você vai ter dificuldade de encontrar versículos que amparem a mulher no Antigo Testamento. Você vai ver Jesus, por exemplo, amparando a mulher. Você vai ver Jesus nos ensinando a ter misericórdia. Mas a Bíblia como um todo, ela foi escrita num contexto misógino. Isso tira dela, misógino é aquele ódio estrutural da humanidade contra a mulher, né? Mas isso tira da Bíblia o status de palavra de Deus? Não. Só que ela só é palavra de Deus na medida em que os dons do Espírito são exercidos entre os que Deus chamou. Porque é a Bíblia quem diz que Deus chamou alguns para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores, outros para falar em línguas, outros para interpretá-las, outros para curar. Então a Bíblia só vai sendo palavra de Deus na medida que crente cheio do Espírito Santo vai manuseando-a, e não manipulando, mas manuseando-a. E uma das coisas que a palavra da sabedoria nos recomenda é que a gente saiba discernir o que é histórico, o que é temporal, o que é espiritual e o que é até preconceito de escritores bíblicos. Você detectar isso não desprestigia a Bíblia, pelo contrário, mostra que o justo de fato vive pela fé, é pelo Espírito Santo que vai nos dando discernimento acerca do que está escrito nas próprias Escrituras. Mas quem idolatra a letra bíblica não consegue entender isso, né? Então não é questão dela ter discurso de ódio, nem de ter textos preconceituosos, e tem sim, não tem problema a gente admitir isso, né? E não é que os progressistas odeiam a Bíblia, eles odeiam, na verdade, é a forma distorcida que os crentes difundem a Bíblia. Porque usa-se, por exemplo, textos bíblicos de momentos específicos para subjugar a mulher. Essas mesmas pessoas, por exemplo, não acham que o homem tem que usar vestido de homem igual Jesus usava, mas quer que a mulher use o cabelo grande. Alguns não querem nem que a mulher trate o cabelo, trate o próprio corpo. Alguns interpretam passagens que nem estão falando mal da Jezabel, né? Que aí, quando a Jezabel foi receber alguém, ela pintou os olhos como qualquer mulher que iria receber qualquer visita. Eles entendem que aquilo ali é a Bíblia falando mal da maquiagem feminina, e o texto nem está falando mal da maquiagem feminina, só está falando mal de uma mulher estrategista como a Jezabel, para a gente não falar de outros assuntos aqui, né? As normas de restrições me parece que foram mais flexíveis para uns e menos para outros. Ou seja, as mesmas leis não se aplicavam à igreja. Pode abrir isso, pode abrir aquilo, mas a igreja não. Então você começou a ver essa gente usar a pandemia e usar as medidas de restrições para limitar a ação da igreja, para impedir a realização dos cultos, ou para tentar controlar a forma dos cultos, o Estado dominando, controlando a igreja. É curioso que ele está dizendo isso porque ele está pregando no meio de uma pandemia. Porque crente em Jesus sabe que comunhão com Deus e comunhão com o próximo não seria impedido por uma pandemia. E ele faz isso de maneira anacrônica, ou seja, ele não percebe que está tudo se repetindo na história, que na época, por exemplo, da gripe espanhola, houve reações parecidíssimas com essa dele, que as pessoas negavam a doença. E o Brasil já está indo para os 152 mil nesta data. 152 mil mortes subnotificadas, porque são muito mais, por Covid-19. Mas ele está lá na igrejinha dele fazendo culto, né, com essa desculpa. Olha só, duas desculpas. Uma chega a ser mentira, ou um engano, quando ele fala assim, que só os cultos, que os cultos foram controlados. Na verdade, não só os cultos foram controlados, mega eventos, o pessoal não está percebendo. Vocês acham que vocês estão fora do planeta? As Olimpíadas foram canceladas. Eventos milionários de futebol, de campeonato de futebol, de Fórmula 1, etc. Foi tudo cancelado. Está voltando agora aos poucos, sem presença maciça de público. Enquanto isso, muitos crentes que dizem temer a Deus ficaram se reunindo escondidos. E o pior, eles transformaram em perseguição uma coisa que era uma regra de prudência do Estado, né? Então, eventos gigantescos foram cancelados. E aí, o que ele faz? Ele transforma esse cuidado do Estado com a população, que foi ínfimo, mas foi algum cuidado,
para dizer isso, que o Estado está controlando a igreja. Gente, o Estado está tentando proteger os membros da igreja. Tá vendo que são os crentes que promovem a própria perseguição? Né? E outra coisa que ele encobre aí, o que eu estou vendo mesmo, e se você está vendo a realidade você vai concordar comigo, eu estou vendo são as igrejas tentando se apossar do Estado. Você vê a ministra Damares dizendo, agora é o governo dos crentes, a busca do poder terreno, aquele mesmo poder que Tiago e João ao lado de Jesus estavam buscando, que Judas estava buscando, os crentes hoje estão buscando. E aí Jesus chega e fala, gente, parem com isso, o meu reino não é deste mundo. Quando a igreja conquista o poder terreno, ela já está se prostituindo. Ela conquistou o poder terreno lá na pessoa do Constantino, virou aquela grande meretriz na Idade Média, e agora está a igreja brasileira querendo conquistar o poder terreno. E eles pervertem a verdade, transformando-a em mentira, e agora querem que o cuidado do Estado se transforme em ditadura. Não, o Estado está nos impedindo de cultuar. Gente, o Estado não impediu ninguém de cultuar. Essa é que é a verdade. A gente está proibido, como qualquer outro evento, de boteco a futebol à igreja, de frequentar cultos até que as coisas mudem. Será que é difícil para um crente em Jesus entender isso? Por que essa sede toda de poder? Porque leis todo o tempo ficam tramitando no Congresso, leis que de alguma maneira atingem a igreja, limitam ou dividem ou destroem a igreja, o tempo todo. Porque há um marketing, um lobby, que o tempo todo, através das mídias sociais, canais de TV, a grande mídia, tentam denegrir a imagem da igreja, ou tentam destruir, desfazer os valores judaicos cristãos. Olha isso. Olha quanta coisa que esse cara está dizendo aí. Vou tentar elencar algumas aqui. Primeiro, Jesus, ele nos alertou acerca da perseguição, mas nunca disse que elas viriam de fora. Já disse isso no começo do vídeo, né? Estas são as igrejas, na verdade, as igrejas que por falta de discernimento atraem para si. Que Jesus disse, como eu li para você em João, no capítulo 15, 16, que a perseguição vem dos de dentro, foi os de dentro que o mataram, que o entregaram para Roma no sentido histórico do termo. É claro que a humanidade inteira matou Jesus, mas quem fez o trabalho, o mico histórico, foram os religiosos da época, que depois se passam como perseguidos, né? Então, já começa aí. Esse é o verdadeiro espírito anticristo. Depois ele vai falar leis que de alguma maneira atingem as igrejas. As leis que estão atingindo não são as igrejas, estão atingindo um tradicionalismo, né? Ele confunde, então, igreja com a imagem da igreja, e ele confunde igreja com cristianismo. E aí já começam os problemas, porque a igreja do Senhor, tem muita igreja do Senhor dentro do cristianismo, mas o cristianismo como movimento histórico e social não é a igreja do Senhor, é a grande besta, na verdade, né? Ele também confunde evangelho com valores judaico-cristãos. Ele faz exatamente o que os judeus faziam. Os judeus lá da época da rainha Esté, depois de Esdras, até chegar aos dias de Jesus, os judeus começaram a entender que crer no Deus que Israel estava vivenciando e pregando era se tornar judeu. E Deus nunca disse isso para Israel, que as nações iriam se tornar judias. Pelo contrário, no máximo Deus disse que as nações comeriam dos frutos da grande árvore de Israel, que passou a ser a igreja. Mas Deus não disse que quem se converter a ele iria necessariamente frequentar a igreja, que quem se convertesse a ele tinha que ser cristão, ter valores cristãos e tradicionalismos cristãos, porque quando você começa a elencar determinados valores, você já atrapalha a luz de Cristo a brilhar em lugares que você nem imagina. Este é que é o engano. Então ele faz essa confusão. Ele confunde igreja com a aparência da igreja, ele confunde igreja com cristianismo e ele confunde evangelho com valores judaicos cristãos. Ele e quase todo mundo que eu e você conhecemos, é verdade, né? Mas continuemos. A origem desse ódio contra os cristãos? Qual a origem desse ódio contra o casamento heterossexual? Qual a origem desse ódio contra a família conservadora?
Qual a origem desse desejo insano de corromper as crianças, de erotizar elas ainda na tenra idade, de ensinar sexualidade, orgias para crianças de 6 anos? Qual a origem? Gente, tá vendo? O que faz a gente confundir evangelho com valores judaico-cristãos? Na verdade, nem com valores judaico-cristãos, com uma tradição que acabou traindo esses valores. Porque, olha só, ele está dizendo que essa sociedade que odeia a igreja está pregando contra o casamento heterossexual. Você conhece alguém que prega contra o casamento heterossexual? Ou você conhece pessoas ou até governos que simplesmente deixaram a sociedade ser a sociedade? Existem casais heterossexuais e existem casais de outras sexualidades que, igualmente aos heterossexuais, pagam impostos e têm os direitos de se constituir como casal. A gente tem que lembrar que Deus, quando esteve entre nós, Jesus de Nazaré, ele não mudou a ordem política, social, filosófica e até mesmo moral das coisas. Ele apenas queria mudar corações. Ele recebia as pessoas como elas eram. Ele recebeu uma samaritana que foi casada 5 vezes. Ele recebeu muitos chamados de eunuco, e eunuco era uma palavra para viadinho. Você vê, onde é que o evangelho sai de Israel para o mundo? Na África, com o eunuco etíope da rainha Candace. Eunuco era uma palavra dúbia, significava tanto que ele era um homem de confiança dela, como ele era um homem assim, eunuco, afeminado, porque ele era menos homem, porque um homem de confiança é visto como menos homem, muito correto. E aí, não vai ter esse discurso de deixe de ser gay para aceitar Jesus. Deus recebe as pessoas, e o tratamento que ele vai dar a cada um não é do jeito que a igreja quer dar, no sentido de obrigar as pessoas a serem quem elas não são. Nem Deus faz isso, porque a igreja quer fazer isso. Então, você receber as pessoas de sexualidade diferente não é pregar contra o casamento heterossexual, é só aceitar as pessoas como elas são. Porque é isso que eu e você podemos fazer. Nós não somos Deus, e nem Deus, o sendo, força as pessoas a mudarem. Aí vem os crentes, em nome de Paulo Júnior, querer mudar aquilo que ele não conhece, que foi engendrado nas pessoas. Outra coisa que chega a ser uma mentira, né? Que os progressistas pregam contra a família conservadora, ou a família tradicional. Meu Deus, eu fico procurando até nas escrituras que família tradicional é essa. Não existe família tradicional, existem famílias. A gente constitui famílias como a gente pode. A gente vive como a gente pode. Deus quer que a gente apenas seja família temente a Ele. Agora, como é isso? Se é chefiada por mulher. Sim, ela tem algumas culturas. Uma pessoa é casada com outras mulheres, como tinha até nos dias do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer, não que ele concordasse com isso, mas ele recebeu pessoas assim, e ele dizia, olha, é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher, porque possivelmente muita gente na igreja do Senhor naquela época tinha aceitado Jesus, mas por acordos que havia ali entre aqueles homens e aquelas mulheres, eles podiam congregar. O Paulo ia fazer o quê? Ia mudar, ia bancar o Esdras e Neemias que mandou os homens voltarem com aquele purismo pecaminoso? Então ele falou, não, pode congregar, mas como isso não é o modelo do rebanho, para ser bispo tem que ser marido de uma só mulher. É isso que os cristãos não conseguem entender. Então é isso que as pessoas não conseguem entender. Que a gente é a família como a gente pode. Que a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, crendo na obra do Espírito Santo, que vai fazendo isso em comunhão e não em doutrinamento, no sentido de querer que as coisas mudem porque para ficar bem para a igreja. Quando você quer mudar as pessoas em função da instituição, você está sendo besta na vida dessas pessoas. Você está se impondo sobre a vida dessas pessoas como nem Jesus quis se impor. A gente começa a olhar, por exemplo, essa questão da família. O que Jesus disse sobre a família? Ele não falou de família tradicional, ele só falou de uma família. E disse isso se referindo à família nuclear dele, quando a mãe e os irmãos dele várias vezes iriam buscá-lo achando que ele estava doido por tudo que ele estava fazendo. Alguém falava assim, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele já desfazia aquele mito da família tradicional na mesma hora. Ele falava, olha, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus e aguardam.
Então, família tradicional para Jesus é a reunião de todos aqueles que estão debaixo da unção do Espírito Santo e que vão cuidar uns dos outros. Não tem, não, porque a Constituição fala que é mulher, homem e sua prole. Não tem isso. Para Jesus, ele só quer saber o seguinte: como é que vocês estão se recebendo? Como é que vocês vivem sob a minha autoridade? Porque viver sob a autoridade de Jesus é melhor do que viver sob a autoridade de pastores, porque é viver sob o amor de Jesus, é viver entumecido com esse amor, né? Outro engano e mentira que ele fala aqui, esse desejo insano de corromper as crianças, erotizá-las e uma sexualidade. Olha, isso é tão mentira que o Brasil já passou momentos muito mais horrorosos em relação às crianças. Você deve se lembrar que há pouco tempo atrás tinha um tal de Pânico na TV, que era a pura destruição das feminilidades em rede nacional. Pânico hoje já não é mais nada. Voltando um pouquinho atrás, você tinha uma tal de banheira do Gugu, que era obscenidade, entrando nas casas, 3 horas da tarde, nem era governo de PT, pra você ter uma ideia, né? E se você voltar mais um pouquinho atrás, os programas infantis da época da Xuxa e companhia, eram crianças muito erotizadas. Eu não estou aqui falando mal da Xuxa, a Xuxa só era escrava de um mercado, estou falando de que gente tradicionalista invadia as casas para corromper as crianças. Foi exatamente nos governos do que eles acusam de progressistas que as leis ficaram rigorosas em relação às crianças, que criança não pôde mais ficar se erotizando por aí, que para trabalhar na novela igual Malhação tinha que ter toda uma tutela de um juiz da infância e da juventude. Ou seja, a vida das crianças hoje está muito mais equilibrada, vigiada nesses governos progressistas. Agora hoje não, nós somos um governo conservador que entregou as crianças às tralhas, que o presidente queria que as crianças andassem no carro sem segurança na cadeirinha, que não se pode falar de sexualidade nas escolas enquanto o abuso, o estupro dentro das casas aumenta e não são denunciados, né? Que o presidente atual é a favor do trabalho infantil, que em geral tem a ver com escravização infantil, e que você, por incrível que pareça, acha isso bonito. Então, chega a ser engano esse medo que os crentes fabricam. É um engano terrível, porque aqui está se tratando de coisas que não são assim. Eu não conheço nenhum gay que está querendo impor casamento gay à sociedade. Não conheço nenhuma família querendo destruir as outras famílias. E não conheço ninguém, até porque isso é proibido por lei, que tenha projetos de explorar crianças. O resto são mentiras, algumas até trazidas aqui para o Brasil pela ministra Damares, de falar que holandeses masturbam crianças de 7 meses. Tem gente perversa nesse meio? Digo e repito. Tem gente perversa no meio dos progressistas, tanto quanto há pastores perversos que adoram esses sermões para ele continuar fazendo as loucuras que ele está fazendo na casa dele, no ministério dele, contra as mulheres da igreja dele. Então, perversidade existe, mas não é com o discurso alarmista que a gente vai resolver esse problema, né? Então, se os progressistas acolhem as famílias diversas, né, o casamento de sexualidade diferente e uma fiscalização maior sobre as crianças, uma coisa é acolher, outra coisa é impor. Porque a pergunta que eu faço para você é essa. Ele fala isso hoje como se o Brasil tivesse se libertado de uma perseguição que acontecia em governos anteriores. Gente, você pode odiar Lula, Dilma e companhia, mas quando foi que esses dois ex-presidentes perseguiram igrejas? Quando? Me fala quando que nesses governos dito petistas de esquerda as igrejas foram fechadas e as portas foram seladas. Não aconteceu nada disso. E agora no governo Bolsonaro que está acontecendo essas coisas é por uma questão de cuidados à saúde. Ninguém está querendo privar os crentes de pregar o evangelho. Ou seja, o nome do que o Paulo Júnior faz aí é alarmismo. E o alarmismo é só uma portinha para as mentiras do inferno que faz a igreja atrair uma grande perseguição contra ela. Essa é que é a verdade. Mas continuemos ouvindo o medo do nosso irmão em Cristo. Então tudo que é de Deus, a lei, a palavra de Deus, a igreja de Deus, os valores cristãos, o casamento hétero, tudo que vem, que procede do cristianismo, ele se levanta e se opõe. Eu acho muito curiosa essa questão que ele fala do casamento hétero, né?
como se Jesus tivesse toda uma preocupação com o casamento hétero. Na verdade, quando Jesus se expressa acerca do casamento, enquanto ele esteve aqui, ser humano, Deus em pessoa humana, ele apenas abraçou o casamento que lhe chegava. Ele frequentou festas de casamento, ele acolheu uma mulher samaritana que havia sido casada 5 vezes e agora estava com um rolo, ele abraçou prostitutas que tinham vida sexual do ponto de vista social desregulada, e quando ele falou sobre o divórcio, ele falou sobre o divórcio acerca de como acontecia naquelas circunstâncias dos casamentos monogâmicos sucessivos, que colocavam a mulher em exploração. Então, ele nem estava preocupado em formar uma doutrina universal sobre casamento. Ele apenas foi dando resposta àquilo que chegava no caminho. E assim deveria ser a igreja de Jesus. É isso que os crentes não conseguem discernir, né? Então eu acho engraçado todo esse alarmismo, porque quando ele fala, né, sobre essa perversão que o que ele chama de progressismo está fazendo, a pergunta é, será que não é porque o cristianismo é que se tornou uma grande besta, um anticristo? Que quando o cristianismo está preocupado em defender mais a tradição do que em anunciar o reino de Deus, em ser reino de Deus, em curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, ele está preocupado em impor valores sobre as pessoas. E isso é que é ser anticristo. Olha só. Tá, pastor, mas o anticristo ainda não apareceu. O texto continua. 2 Tessalonicenses 2, no verso 7, diz que o ministério da iniquidade já opera. O anticristo já está na terra. O espírito dele. Ele só ainda não se encarnou em uma pessoa, mas ele já age. Mas age aonde? Através dessas instituições, dessas leis. O outro equívoco crasso que ele comete. É legal o texto que ele cita lá em 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses capítulo 2, que de fato fala isso, que o mistério do anticristo já opera. E o que eu posso te dizer é que é exatamente mistério porque pega a gente mal intencionada, como os Rockefellers da vida, os Bilderbergs, esse pessoal aí que está querendo tomar conta da humanidade, pega a gente pervertida das esquerdas, pega a gente pervertida das direitas que ele oculta e defende, e pega também pastores desprevenidos com síndrome de coitadismo, de perseguismo cristão, porque é tão gostoso se sentir perseguido. E é sobre esse aspecto que eu quero falar com você, eu quero me demorar mais um pouquinho. Quando é que eu e você e o nosso irmão Paulo Júnior podem se flagrar fazendo esse papel de anticristos temporários? Porque a gente está falando do espírito do anticristo, não quer dizer que ele seja anticristo, mas quer dizer que nós e você também podemos atuar conforme esse espírito quando a gente pratica certas coisas que a gente pensa estar defendendo Deus, que a gente pensa estar propagando o evangelho, mas a gente está pervertendo o evangelho, ainda que com a linguagem conservadorista. Por exemplo, quando é, né, que o ministério da iniquidade opera? Ele já opera, sobretudo, em equívocos de pregadores, como Paulo Júnior. Quando esses pregadores são, primeiro, conservadoristas. Ué, por quê? Pode parecer estranho aos seus ouvidos. O conservadorista, ele quer colocar o conservadorismo à frente do que Deus é. O que a palavra de Deus diz? Que Deus faz novas todas as coisas. Que o Espírito Santo nos convida ao arrependimento, a um constante mudar das mentes, da nossa mentalidade, da nossa forma de ver o mundo, onde a gente não tem que se impor, onde a gente tem que receber e crer que é Ele quem efetua em nós o querer e o efetuar. Ou seja, um conservadorista está preocupado em impor valores. E já quem nasceu de novo sabe que o Evangelho é que é poder de Deus, que vai transformar corações, que vai transformar consciências, e não a minha imposição. Então, quando eu estou preocupado com valores conservadoristas, eu estou sendo anticristo. Quando eu divido a vida, né, sobre o maniqueísmo, por exemplo, quando a pessoa fica preocupada em falar, não, gente, é a guerra do bem contra o mal, ele vai dizer isso em algum ponto dessa pregação. E Deus não nos chamou para sermos maniqueístas. Aliás, Jesus nos convida a nunca estar preso a aparências. Ele vai dizer, olha, tem alguém que está no céu, o nome dele é Lázaro, o mendigo.
para a imagem dos crentes, não, quem vai para o céu é abençoado. Quando que o mendigo amaldiçoado iria para o céu? Jesus falou, por outro lado, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, porque a gente não pode se prender às aparências, não é maniqueísmo. Tem muita coisa que parece mal, mas é de Deus. Tem muita coisa que parece bem, religiosa, conservadorista, e Deus vai dizer, nunca te conheci. Quando você fica tentando separar o joio do trigo, quando você fica nesse maniqueísmo, é o bem contra o mal, e bem é conservadorismo e mal é esquerdismo, você está arrancando, separando o joio do trigo, e isso Jesus disse que só Deus, no juízo final, vai mandar os seus anjos fazer. Né? Outra forma de ser anticristo é quando nós somos alarmistas. Porque é verdade, o mundo jaz no maligno. Os seres humanos não gostam do governo divino. Agora, daí você falar, é a China, são os comunistas. Gente, o que tem de capitalista pervertido? Mas o que o alarmismo faz? Um governo mais à esquerda acolhe os casamentos gays. Ah, eles vão implantar uma ditadura gay no país. Um governo mais à esquerda acolhe todas as religiões. Não, isso é uma estratégia para atrapalhar o avanço do cristianismo. Isso é mentira, porque Jesus disse acerca da igreja dele, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, se eu e você somos igreja de Jesus, a gente deveria ser igual a Jesus, caminhando. E aí, quando é necessário, o endemoniado pula do cemitério na sua frente. Mas o que a gente faz? Ao invés de a gente semear o reino de Deus, a gente está querendo implantar o reino de Deus. E nisto a gente se torna anticristo. Quando é que a gente se torna anticristo também? Ou operando de acordo com o espírito anticristo? Quando a gente fica com esse coitadismo, né? Ah, não, é porque a igreja é perseguida. Aí enquanto você fica falando da igreja perseguida, você é que está sendo a igreja perseguidora. Você é que está sendo um Saulo de Tarso atrás dos discípulos de Jesus. Você que está sendo os crentes judaizantes que ficam procurando os crentes gregos convertidos, brigando com eles por causa de tradição de judeu, por causa de circuncisão, por causa de casamento hétero. Meu Deus, a gente tem que crer mais no Espírito Santo. É Ele quem convence os corações, é Ele que faz o milagre, e é Ele quem sabe até quando Ele precisa deixar de fazer milagres para que determinadas almas não se percam. Mas aí, aos olhos conservadores, eu estou sendo esse cara está muito fraquinho. Meu Deus, ele se impõe. O meu Deus não se impõe por um simples fator. Meu Deus, ele é. Ele sabe converter e convencer pessoas de eternidade a eternidade. Né? Então, alarmismo só cria gente vitimista. Não cria gente que tem aquela perseverança doce de Jesus, que é tão doce essa perseverança quanto vencedora. Né? Quem persevera até o fim. O que é isso? Mesmo que não pareça estar havendo salvação, está vindo, porque o Evangelho é poder de Deus. A gente também já opera no mistério do anticristo quando a gente é negacionista do senhorio de Cristo. Porque quando Paulo Júnior e companhia pregam desse jeito, ai gente, que a gente precisa tomar cuidado com os valores, que a gente precisa não deixar essas pessoas assumir o poder. Você não está confiando em Jesus. Eu confio em Jesus. O meu Jesus, ele muda os corações. Ele não vai precisar de governo nem de gente corrupta para mudar corações. Então, com essa história de coitadismo, de alarmismo, a gente está tirando o poder de Jesus e colocando a nossa beligerância. Não, porque a gente tem que ir, nós temos que mostrar as nossas cores. Não, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Ou seja, quanto mais sumido eu estou, mais o Evangelho opera. E o meu brilho, ele vem espontaneamente. Eu não tenho que anunciar, gente, esta é a igreja do Senhor. Eu não tenho que dizer que eu sou igreja do Senhor, eu tenho que ser igreja do Senhor. Né? O alarmismo faz você provar que você é igreja do Senhor, ao mesmo tempo que você não está vivendo como igreja do Senhor. Porque assim como provas de amor é prova de que não existe amor, também mostrar que você é igreja do Senhor, na verdade você não está sendo igreja do Senhor, porque eu não tenho que mostrar, eu tenho que ser, eu tenho que viver, eu tenho que atrair as pessoas como a luz atrai os insetos. Como Jesus disse, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, porque eu tenho que morrer em Cristo, tenho que ser cadáver em Cristo, com o meu próprio ego morto, que vai fazer as pessoas procurarem Jesus em mim. Né? A gente
já opera no espírito do anticristo quando a gente, assim como os judeus faziam com o reino do judaísmo, confunde o evangelho com imposição, eu acabei de falar aqui. A gente está operando no espírito do anticristo quando a gente transforma a luta espiritual em conflito político, partidário, ideológico contra pessoas, que é o que ele está fazendo. Ele acaba fazendo os crentes ficarem contra a esquerda, fazendo crente ficar contra gay, fazendo crente ficar contra as leituras psicológicas necessárias à nossa geração. Né? A gente está sendo espírito do anticristo quando pregadores como Paulo Júnior, como J.C. Riley, como Paul Washer, amam um Deus conforme a perversidade deles. Sim, vou dizer uma coisa aqui para vocês. É um Deus que é odiento, é cruel, que precisou de Jesus entrar na frente para acalmar esse pai furioso. Porque embora existam textos bíblicos que digam isso, e dizem de maneira muito discreta, Deus não é isso não. Deus, ele é amor. Deus, quando se fez homem, Jesus de Nazaré, ele veio aqui dizer isso. Olha, eu quero dizer para vocês que meu pai é tão amoroso que eu queria que vocês orassem a ele ao Abba, ao Paizinho. Por que Paul Washer e Paulo Júnior e companhia gostam, tem um certo tesão de pregar um Deus que está irado, um Deus que tem pés de ferro, como ele vai dizer nessa pregação, fazendo uma interpretação errônea de algumas visões do Apocalipse? Quem faz isso está anunciando um Deus conforme o anticristo, né? E ainda acabam promovendo pessoas cruéis como o Bolsonaro e o Trump. Quer ver? A questão do Trump, do Bolsonaro, vai ligando a questão política com as potências mundiais e vai vendo onde converge. Porque eles têm tanto repúdio por esses dois líderes, ainda que eu não concorde com a maioria das coisas que eles fazem. Ambos dão liberdade à igreja. Ambos, de certa forma, enfatizam valores cristãos. Por isso esse ódio contra esses dois homens, ainda que nenhum dos dois seja de fato cristãos. Entretanto, Deus, como usou Nabucodonosor, Ciro, tem de certa forma feito através desses homens com que a igreja tenha liberdade e avance. Aí acabou-se a seleção que eu fiz, né? Mas olha quanta coisa ele falou aí. E é isso que faz a gente se tornar anticristo. Primeiro, Trump e Bolsonaro dão liberdade ao que há de pior na igreja. Eles não dão liberdade à igreja, eles dão liberdade ao que há de conservadorista, de maridos que batem nas suas esposas, de maridos que querem mais ser chefe de família do que servo do Senhor, de tradições que não tem nada a ver com o amor de Deus, porque eles não dão um espaço para a transformação do Espírito Santo. E é engraçado, ele fala do Trump e do Bolsonaro como se antes do governo Bolsonaro a igreja vivesse uma opressão de outros governos. E igual eu já falei para você, quando é que foi que os ex-presidentes Dilma, Lula e até mesmo Temer, eles oprimiram a igreja? A única coisa de diferente do Bolsonaro em relação aos presidentes anteriores é que ele deu vazão ao que há de pior nos movimentos cristãos, que é um conservadorismo que adoece, que não acolhe. Isso não é obra do Espírito Santo, né? Quando ele fala, por exemplo, dessa liberdade, a única liberdade que eu vejo o Bolsonaro dando é liberdade ao moralismo sobre vidas alheias, porque as dele, né, já viu como é que a vida do Bolsonaro é toda imoral, do nível econômico ao nível sexual. O Bolsonaro é aquele ser que estuprava galinhas. O Bolsonaro é aquele ser que é a favor do trabalho infantil. O Bolsonaro é aquele ser que já está no 3º/4º casamento. Então, é moralismo na vida dos outros. Esse cara vai me dizer que isso é liberdade ao cristianismo? Pode até ser liberdade ao cristianismo. Ao evangelho não é não. Porque o evangelho não tem medo que macumbeiros tenham direito ao culto, porque Deus vai continuar sendo Deus. Agora o Bolsonaro é o secretário da Santíssima Trindade que vai obrigar o macumbeiro a se converter. Isso é obra do anticristo, gente. Até porque Bolsonaro e Trump eles estão causando mesmo ódio ao evangelho. Quando eles falam assim, se evangélico é isso aí, é ficar protegendo homens imorais como Trump e Bolsonaro, eu não quero ser crente. Isso não deve ser Deus. Ou seja, o mundo está tendo mais discernimento do que os crentes.
Porque eles sabem que esse Deus que Bolsonaro promove e que o Trump promove é um Deus imoral, que vai só cobrir moralismos de macho, mas que não ampara o pobre necessitado, que não ampara a prostituta arrependida. É um Deus que zomba e ainda ajuda o homem a ser estuprador simbólico. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, como é que ele caiu direitinho no espírito do anticristo. Outra coisa que ele faz, essa comparação horrorosa de ficar comparando Bolsonaro e Trump com Nabucodonosor e Ciro. Olha a diferença. O Nabucodonosor, ele foi castigo de Deus para Israel, porque Israel estava andando em pecado. Então Nabucodonosor não veio converter Israel, ele levou Israel para o cativeiro para que lá Israel buscasse ao Senhor. Ele nem estava promovendo valores judaicos, né? Então não dá para comparar isso com o Bolsonaro. E o rei Ciro, ele foi usado por Deus para fazer Israel voltar à sua nação. Mas o rei Ciro não estava promovendo o culto judeu. Agora o Bolsonaro não, ele é um ser imoral, ainda fica bancando o pastor e o moralista sobre vidas alheias. É isso que eles não conseguem perceber, o engano, o engodo. Sabe o que é importante enfatizar? É que o Ciro, que ele gosta tanto de comparar Bolsonaro com o Ciro, que é uma comparação enganosa, ele foi colocado lá no Império Medo-Persa para restaurar a nação de Israel e não impô-la sobre as demais. E sabe quando é que isso aconteceu no caso do Brasil? Foi sobretudo, você vê como é que a ideologia cega a pessoa. Foi no governo Lula, sobretudo, que isso aconteceu no Brasil. O Brasil teve uma prosperidade maravilhosa, apesar dos roubos que aconteceram, uma prosperidade maravilhosa, onde houve uma extrema liberdade de culto. E aí os crentes ficaram livres para poderem ser quem são. E é claro, outros povos também tinham suas liberdades, igualzinho Ciro deu aos povos do Império Medo-Persa. Então, Deus usou Ciro para restaurar Israel, mas não para impor a religião de Israel sobre os outros povos. Como no governo Lula, os crentes tiveram chance maior de pregar o Evangelho, mas não de impô-la, porque o Evangelho, Deus não impõe, ele semeia nos corações através do nosso amor. Né? E isso aconteceu para o desgosto deles no governo Lula. É difícil as pessoas entenderem isso, né? Você vê o tamanho do engano ideológico que os crentes não estão conseguindo entender. Agora, isso acontece porque a pessoa ela acaba vendo o Evangelho mais como letra da Bíblia, sem compreender que o Evangelho ele é Espírito. Quando a gente consegue entender o Espírito que sobrepuja a letra das Escrituras, aí a gente entende o que é Evangelho, inclusive o que de fato é Anticristo. E outra coisa, o Bolsonaro, no caso do Brasil, ele se associou ao que há de pior nas igrejas, porque o Bispo Macedo é um enganador, Silas Malafaia está se passando por um grande falso profeta defensor de um presidente imoral. O Bolsonaro quer perdoar dívidas feitas de maneira desonestas por igrejas evangélicas. O que isso tem de Deus? Olha como é que o Evangelho está trancado, porque as pessoas vão se fechando para o Evangelho. É essa perseguição que as igrejas estão atraindo. É perseguição pelo fato de o mundo estar vendo que essa igreja não está sendo honesta como Jesus. Uma igreja que protege um presidente podre, né? Enfim, o Deus de Paulo Júnior e companhia é um baita de um inseguro, iracundo, que quer se impor. Isso se dá porque eles são seres bibliólatras, letristas, né? O Deus deles é muito inseguro. É um Deus que precisa que a igreja faça alarde. Quando Jesus falava, não temam. Ele é todo temeroso. Jesus falou assim, não temam, andem comigo. O evangelho do reino será pregado, vai ser semeado, mas não temam, não tenham medo de nada. Eu estou com vocês até o último dia, até a consumação dos séculos. A palavra de Jesus existe estímulo. A dele é uma palavra de terrorismo. E em semeando o terrorismo, ele está sendo anticristo. E eu vou ter que parar por aqui, porque minha bateria já está acabando. Mas é isso que eu queria que você comparasse. Depois assista toda a pregação que eu vou deixar aí e compare com essa resposta que eu dou. Mas saiamos desta armadilha de anticristo no nome de Jesus, que se manifesta até em pessoas boas, como Paulo Júnior, mas que vai se tornando anticristo porque acha que Jesus tem que ser anunciado com muito pavor. E o Jesus a quem eu e você servimos, ele é tão cheio de autoridade quanto cheio de paz. Ele é um embaixador e te chamou para ser. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou,
dê o seu like, compartilhe, espalhe isso, faça chegar no pastor Paulo Júnior. Quem sabe a gente um dia vai ter um privilégio de ter uma conversa. Eu respeito esse homem, sei que ele tem temor de Deus, embora seja um temor temeroso, apavorado. E se você achar legal, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber muitas coisas que a gente tem postado aqui todos os dias. Deus te abençoe.